autor sagrado nos falar dos desdobramentos do Código Deuteronômico. Deus havia dado o decálogo a Moisés. Moisés levou o decálogo ao povo, mas era difícil compreender toda a vida a partir simplesmente daqueles 10 mandamentos. Por isso vão surgindo na cultura e na religião judaica as chamadas midrashes. As midrashes são como que desdobramentos da lei, a aplicabilidade do decálogo na forma prática da vida. Hoje nós escutamos o autor sagrado nos falar sobre o sábado. Nós, com muita facilidade, escutamos o mandamento da lei de Deus. Escutamos aquilo que Deus objetivamente nos pede. Contudo, o que a palavra de Deus hoje quer nos levar a perceber é precisamente que a lei não pode agir sem um espírito que a mova. E o espírito tem que ser a caridade. Por isso, na primeira leitura escutamos então: o sábado é o dia sagrado, é o dia dedicado a Deus. Neste dia não trabalharás, nem tu, nem tua família, nem teus escravos, não operarás absolutamente nada, para que este dia seja o dia do descanso e do Senhor. Obviamente eu não preciso aqui explicar a diferença do sábado para o domingo. No domingo o dia foi santificado pela ressurreição, o sábado para os judeus. Deus então manda que o sábado seja santificado. Mas a partir do espírito da caridade, para que o homem seja preservado da escravidão, da exploração, para que o homem não chegue à absoluta exaustão, porque o corpo precisa repousar e porque o tempo também deve ser consagrado ao Senhor. A grande questão que vai se desdobrando ao longo da história sagrada é que a partir da letra da lei surge o rigorismo. E os judeus começam a se apegar a esta lei, de tal modo que ficam impossibilitados até de viver para poderem consagrar a lei. Até hoje, até os nossos dias, por exemplo, os judeus não fazem absolutamente nada em dia de sábado. E a gente poderia dizer: o que é isso? Por exemplo, na sexta-feira, ao cair do pôr do sol, um judeu tradicional passa em casa acendendo todas as lâmpadas que são importantes ficarem ligadas durante a noite, porque elas só podem ser apagadas novamente no domingo, visto que tocar o interruptor é considerado trabalho e, portanto, na cabeça de um judeu tradicional, agride a Deus. Eu não esqueço de uma viagem a Jerusalém, em que de repente ia chegando uma chuva grande, o céu começou a nublar, e de repente eu via muita gente correndo pelo meio da rua o tempo todo. Aquilo me chamou a atenção. Lugar de guerra, a gente fica logo assustado, né? E eu perguntei ao guia que estava comigo: por que é que está todo mundo correndo? Disse: olha, padre, porque vai nublar lá na frente. Se por acaso nublar aqui, vai escurecer mais cedo, e o povo não pode ir de elevador. Então quem morar no 15º andar vai ter que subir a pé, porque apertar o botão do elevador para eles é considerado trabalho e não pode ser feito em dia de sábado. Neste contexto, Jesus se encontra. O Senhor vai caminhando em meio à vegetação, e lá estavam as espigas de milho, de trigo. Os discípulos, com fome, depois de um dia de caminhada, arrancam ali uma espiga para comer. Todo mundo então começa a contestar: mas os teus discípulos não vivem o Shabat? Eles não consagram o sábado para Deus e para o descanso? Jesus, em primeiro lugar, usa uma imagem, a imagem de Davi,
quando com fome comeu os pães consagrados a Deus. E vai dizer, afinal de contas, foi o sábado feito para o homem ou o homem feito para o sábado? Neste mesmo contexto, nós entramos então no capítulo 3 de São Marcos. Jesus entra na sinagoga, era sábado, o dia de oração. Mas lá estava um homem que tinha a mão ressequida, aquilo que no passado chamava de mão seca, a gente sabe hoje um limite nas terminações nervosas, não permitia que aquele homem tivesse os movimentos da mão. Jesus chama aquele homem, coloca aquele homem no meio daqueles judeus tradicionais, fariseus, saduceus, e pergunta, vem cá, eu posso curá-lo ou não? Hoje é sábado, eu posso fazer o bem a este homem ou não? Todos ficam parados e não têm coragem de responder a Jesus. Eles limitaram a cura daquele homem que sofria ao rigorismo da lei. Por isso Jesus manda aquele homem estender a mão, cura aquele homem, e a consequência disso é que os judeus passam a persegui-lo para matá-lo, porque ele não respeitava o sábado. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, na cura deste homem, há algo muito importante, é a nossa fé. Tem 15 dias que na sequência de Pentecostes nós cantamos: sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Sem a graça de Deus, sem o amor misericordioso do Senhor, nós não somos absolutamente nada. Sem Jesus, a gente é como a mão seca daquele homem. Ele tinha mão, mas ela não servia para nada. É exatamente a graça de Deus, como nós cantamos em Pentecostes, que dá vitalidade, que anima a nossa alma e o nosso ser. Portanto, a nossa vida consagrada a Deus deve estar sempre à disposição do seu amor. E aqui está o grande desafio também para nós, que não somos judeus tradicionais do tempo de Jesus. É que é muito próprio da vida religiosa, seja qual for a religião, a tentação de nós nos escondermos atrás da lei para nos eximirmos do amor. Quantas vezes na nossa vida a gente repete aquele mesmo gesto dos fariseus que condenaram Jesus? Às vezes, por exemplo, é com alguém que nos ofendeu. E é verdade, aquela pessoa cometeu um pecado. É verdade, aquela pessoa errou. Mas a gente, para não perdoar, justifica o erro do outro. Eu não fiz nada com ele, paciência, foi ele que me ofendeu. Mas o perdão não consiste simplesmente na resposta ao pedido do outro, mas na voluntariedade de quem ama por causa de Deus. Também é assim na nossa vida religiosa, na nossa prática religiosa. Aquele pecado do fariseu de hoje é o nosso tantas vezes. Quantas vezes nós padres escutamos as pessoas dizer assim: ô padre, tem uma missa hoje e amanhã, a gente é obrigado a ir para as duas? Olha, obrigado você não é a nada. Agora, se você ama a Deus, eu pressuponho que você quer estar com Ele. Se por acaso ir à missa é simplesmente uma obrigação para você, é preciso se questionar sobre sua fé. É preciso questionar-se sobre a relação com o Senhor. Se você vem à igreja simplesmente porque você se sente obrigado, é porque falta no amor, é porque falta na fé. O primeiro dos mandamentos é precisamente este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E todos os outros derivam deste preceito.
Se a gente vem à casa de Deus, mas não é porque ama o Senhor, a gente simplesmente está ocupando lugar no banco e gastando a energia da igreja. É o amor de Deus que tem que nos mover. O amor de Deus é comovente. Por que é que Jesus questiona sobre a caridade? Porque se nós sentimos o amor de Deus, nós sentimos também a necessidade de fazer com que outros sejam tocados por Ele. Como não curar aquele homem? O amor comove. Foi o amor que moveu Jesus a curar aquele homem. E nós não podemos nos esconder atrás do rigorismo da lei para não amar a semelhança de Cristo, porque esta é a ordem maior. Quando Jesus é questionado, mestre, qual é o teu mandamento? Jesus recorda, eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas amai a Deus de todo o coração e ao teu próximo por causa de Deus. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós tenhamos a consciência de que o mandamento, a palavra, a lei, não pode absolutamente se sobrepor ao amor, porque eles estão a serviço do amor. Diante deste grande radicalismo que nós vivemos em nosso tempo, cada vez mais a religião é usada para incitar o ódio, para condenar o outro, para segregar, e nós não podemos fazer pouco caso da vida e do amor em nome da bandeira, do estandarte ou da lei. Aqui está uma nuance muito perigosa de nossos dias. É verdade, nós devemos e não podemos jamais desanimar da defesa da fé. Mas daí a gente chegar em casa e agredir todo mundo porque quer que todo mundo seja igual a nós, existe um abismo enorme. Jesus deixou tão claro, meus irmãos e minhas irmãs, somente no amor todos reconhecerão que nós somos seus discípulos. Se nós passarmos ali na rua, em dia de hoje, a pessoa que vai no ônibus, ela não sabe se a gente foi na missa hoje ou não. Mas se tiver alguém com fome, e a gente se abaixa, vai em casa, pega o que tem, partilha, ajuda quem tem fome, sem precisar de propaganda, nem de foto do Instagram, o amor de Cristo há de sim tocar aquela pessoa. Que nós, meus irmãos caríssimos, de fato compreendamos o dom do amor, compreendamos a urgência e a necessidade de amar, e que nenhum imperativo se sobreponha ao amor de Deus. Que nenhuma lei tente em nós suprimir o amor do Senhor. O amor é sempre urgente. Desde o tempo de Cristo, há uma máxima que se usa a partir do discipulado do Senhor: caritas urgente. O amor é apressado, ele é urgente, ele não pode deixar para amanhã. Santa Teresa de Ávila, grande mestra e doutora da igreja, dizia às suas formandas, às suas irmãs: não deixe para fazer amanhã o amor que deve ser vivido hoje. E de fato, nós vivamos a lei do Senhor e a sua palavra, sempre movidos e comovidos pelo amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, e de todas as coisas visíveis